Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. No vídeo anterior, nós conhecemos, refletimos e meditamos a respeito do item guerras e das questões 742, 743 e 745. E entendemos apontamentos importantíssimos em relação às situações do exterior que nos afligem e do interior que também nos aflige. Neste vídeo, vamos dar continuidade e vamos estudar algumas questões do item homicídios. Esse item que vamos estudar a partir de agora nos apresenta 6 perguntas feitas pelo mestre professor Allan Kardec. 6 questões importantes. E por que é importante eu refletir? Porque esse tema homicídio, ele está atrelado ao período de guerra e também a período de não guerra, entre aspas. Porque no vídeo anterior nós refletimos sobre a questão de que estamos sempre inseridos em pequenas guerras diárias no nosso cotidiano e em nossas sociedades. E não existe uma só sociedade neste planeta que não tenha o item homicídio inserido dentro dela. A partir daí, é importante o conhecimento deste item, dessas 6 questões, para reflexão e aprendizado. Kardec então pergunta na questão 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Sim ou não? Resposta: sim. Um grande crime. Porque aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão. E aí está o mal. Quando ocorre o homicídio, ocorre então o cerceamento da vida, da experiência. Aquele que é vítima perde a chance, a possibilidade de vivenciar uma prova ou expiação ou missão. Por isso é muito grave. Grave. Atentar contra a vida do outro. Muito grave. E aquele que atenta contra a vida do outro e pratica o homicídio, terá muita dificuldade, muita dor e muito sofrimento para ressarcir esse débito adquirido por ele mesmo. Por ele mesmo. Porque não está escrito em nenhum plano reencarnatório que o homem irá reencarnar para matar outro. Homicídio, aborto e suicídio, nenhum desses 3 itens estão inscritos em planos reencarnatórios. Ninguém nasce com o objetivo, com a missão de assassinar ou de se suicidar. Portanto, quem pratica esses 3 itens, um dos 3, terá grandes problemas, porque assim assume grande culpa, grande erro, ao se suicidar, que não resolve a questão, ao praticar o aborto, que é um assassinato, é um homicídio, e terá que responder por essa questão. Está cerceando, está cortando uma vida, que ali já há vida. Já há vida, desde há muito. E também o homicídio. Olha a importância de a gente observar esse item, que está atrelado à guerra, porque a guerra nos traz inúmeros homicídios. Nenhum passa em branco. Todos solicitarão, todos os homicídios solicitarão reparação. Questão 747. O homicídio tem sempre o mesmo
grau de culpabilidade. Todo homicídio, então, tem o mesmo grau de culpa, a mesma culpa. A gente pode colocar, então, tudo numa prateleira só, no mesmo saco? Sim ou não? Resposta dos espíritos superiores. Já o dissemos. Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Vale a intenção do que o fato. Qual é a intenção? Foi premeditado? Foi uma armadilha que causou a morte de um homem ou uma mulher? Tem uma intenção por trás. Numa discussão, um dá um soco no outro para agredir. Porém, aquele que recebeu o soco caiu, bateu a cabeça na quina e morreu. O que deu o soco queria matar? Não, queria agredir. Mas matou. Não teve a intenção, mas houve homicídio. Responde pelo homicídio, mas a intenção não foi homicídio. É atenuado. Portanto, cada caso é um caso. E a justiça de Deus que vai trabalhar cada um desses casos. Não tem o mesmo grau. Não tem. Questão 748. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Então, se eu estou me defendendo, estão querendo me matar. Porém, durante a ação, durante a minha defesa, eu acabei matando o outro. Então existe a excusa, a desculpa. Eu sou perdoado por isso? Eu não tenho culpa? É a pergunta de Kardec. Resposta. Só a necessidade pode excusá-lo. Só a necessidade. Não tinha o que fazer. Ou eu me defendia e ali o cara queria me matar de qualquer jeito, e eu acabei matando ele, ou ele me matava. A intenção dele era me matar, mas a minha intenção não era matar ele. Eu não queria matar ele, mas ele não parava de me agredir. Não tinha como. Como um animal. Se um urso está me atacando, como é que alguém vai tirar um urso de cima de mim? Não tem como. É uma força descomunal. Mas se alguém vem e mata o urso, é para me salvar. Então, a culpabilidade aí é menor. A intenção não era matar o urso. Mas não tinha o que fazer. Então, o que ele está falando aqui? Só a necessidade pode tirar esse débito daquele que cometeu o ato. Mas, olha lá, se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve fazê-lo. Então a primeira coisa é se defender sem causar a morte do outro. Então joga uma rede e tira o urso de cima. Preserva a vida. A vida em primeiro lugar. No caso do aborto, não deseja o filho. Existe deixa a gestação acontecer, que ela exista. Nasceu a criança, entrega para um orfanato, para uma família que possa criar, cuidar. Não mate. Devemos preservar a vida. Então, quem dá um soco na cara do outro, pode acontecer do outro desencarnar. Então, não dá o soco. Não, ele está me socando. Foge. A fugir é coisa de covarde. Não. Fugir é coisa de quem não quer duelar. Quem já não deseja agressividade. Quem deseja a predominância do lado espiritual em detrimento do lado animal. Vimos isso na questão 742 no vídeo anterior. Questão 749. E agora ele liga a guerra. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Estou na guerra. Matei. Sou culpado? É a pergunta de Kardec. Resposta.
Não. Quando ele é constrangido pela força. Constrangido pela força, nós podemos entender o seguinte: se eu não atingir aquele lugar que tem uma metralhadora e está dizimando todo o exército, lutando contra o nazismo, eu não vou conseguir avançar. Então eu preciso matar aqueles 2 soldados alemães que estão lá na metralhadora. Joga uma bomba, mata os caras. Não queria matar. Mas eles não estavam deixando que a gente avançasse. E o que eles desejavam? Dominação de todos, escravização. Então eu fui constrangido pela força do momento. Não tinha o que fazer. Então aí, a intenção de novo vale. Não dá para eu levantar e falar, parem, o cara me mata. Então eu preciso parar aquilo. Como é que eu paro aquilo? Infelizmente, com força. Nós precisamos entender os momentos de agir. Momento de dialogar, momento que o diálogo não funciona. Aí muitas vezes é ação. Nosso planeta ainda é de provas e expiações. E a predominância animal ainda prevalece sobre grande parte. Por isso, evitar é o máximo o embate. Mas às vezes o embate acontece, não tem jeito. São casos específicos que justificam, então, a questão da morte, do homicídio. Mas ele continua. Mas o homem é culpável pelas crueldades que comete. Ele é culpável. Se eu tenho lá a metralhadora, eu conseguir anular ela sem matar os caras, para aí. Não posso avançar na crueldade e matar eles simplesmente pela vontade de matar, por raiva, revolta. Porque aí eu perco a possibilidade da escusa, como ele diz na questão anterior. Escusá-lo, perdoá-lo. Tirar dele esse débito adquirido. E ser-lhe-á levado em conta sua humanidade. Humanidade. Eu consigo travar uma guerra com a humanidade? Consegue. Sempre buscando evitar o pior. Se ela tem que acontecer, tenhamos humanidade. É o caso das prisões, Existem os delitos, homicídios, latrocínios, estupros, etc. Não dá para negar nada disso. É uma realidade dura e triste. Pegou o culpado? O algoz pegou. O que eu faço agora? Jogo ele numa penitenciária, um depósito de gente? E deixo eles lá? Que se matem? São animais mesmo? Então esse é o tratamento que a gente dá para o outro? Não. A necessidade da humanidade, como ele diz na questão 742, ele volta aqui na questão 749. Humanidade, compaixão. Claro que erraram. Ninguém está dizendo que não errou. É claro que muitos desses criminosos não podem mais estar na sociedade. É claro. Devemos tirá-los da sociedade. Porém, ainda são filhos de Deus. E precisam de humanidade. A respeito dessa questão 749, porque eu não sou culpado quando eu sou constrangido pela força, mas culpado pela crueldade que eu cometo, se eu não preciso cometer. Vamos refletir sobre um relato deste livro, Planeta Terra em Transição, pelo Espírito Ismael, psicofonia Isoldino Rezende. Nós conseguimos, a respeito da reflexão dessa questão 749, trazer uma informação aqui, um relato que está no capítulo 13,
Esse capítulo chama As Grandes Tragédias nas Ilhas Japonesas. E tem o seguinte relato. Vamos ver se esse relato vai de encontro à questão 749. No momento em que fazíamos um atendimento, presenciávamos um fato bastante triste e desolador. À nossa frente estava um soldado que havia conseguido fugir da Alemanha quando esta iniciara a sua perseguição aos judeus. Ele conseguiu migrar para os Estados Unidos e lá se alistou no exército norte-americano. Guerreando em Berlim, juntamente com um grupo de combatentes, fizeram seus prisioneiros 18 soldados alemães, seguidores de Hitler. Então havia um homem que fugiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, se alistou no exército norte-americano, voltou para combater, e o seu grupo fez 18 soldados alemães como prisioneiros de guerra. Muito bem. O comandante ordenou ao soldado judeu que os conduzisse a um determinado local onde estavam outros presos. Pega lá esses 18 alemães e leva para aquele local, que é um local onde estão outros presos de guerra. Faça isso. Tudo bem. Ele pegou os 18 caras e levou. No meio do caminho, ele, esse soldado, atirou e matou todos. Ele matou 18 homens. Quando retornou, o comandante perguntou-lhe como fora a missão. Ele, então, contou a sua história, dizendo que havia fugido para a América, para não ser preso pelos nazistas e que agora estava aliviado por ter vingado a morte de todos os seus familiares. Vendo aquelas cenas, notamos que a violência, na maioria das vezes, não estava somente do lado de quem ataca, mas também de quem era atacado. De novo na questão 749. Vamos nela. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Esse homem cometeu pelo menos 18 mortes durante a guerra, Segunda Guerra Mundial. A justificativa é que mataram a família dele. Ele quis se vingar. Vingança não é um instrumento de Deus. Não é. Não é permitido vingança por Deus. Ele é culpável pelas crueldades que comete. Ele tem agora, esse homem, esse soldado, ele tem na conta espiritual dele, contabilidade espiritual dele, 18 assassinatos. E ele terá, vamos lá aqui, não sou eu que falo, são as leis que dizem. Precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa. Responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua vingança. Ele responderá pelas 18, pelo menos 18. E foi agora, hein? De 39 a 45, ou seja, não tem 100 anos. Vamos refletir agora. Esse homem foge, teve a possibilidade de não ser morto, graças a Deus. Ao invés dele combater de outra maneira, não, ele preferiu voltar para a guerra, pegar uma arma e matar. Ele não queria lutar contra o regime, para derrubar o regime.
o eixo do mal, o Terceiro Reich. O que ele queria era vingança pessoal. Ele queria ver sangue. Ele queria a desforra. Portanto, culpável. Não tem justificativa, não tem excusa. E além disso, nós podemos fazer uma conexão dessa questão 749, pergunta e resposta, com muitas profissões que nós vemos na nossa sociedade. Por exemplo, policiais, agentes de segurança e assim por diante. Que trabalham na segurança de pessoas, das ruas, da sociedade em geral. No seguinte sentido. É culpável pelas mortes que comete durante a guerra o homem? É a pergunta. Mas, se a gente colocar assim, é culpável o homem pelas mortes que comete durante a sua tarefa como profissão de segurança, de proteção da sociedade? Um policial, ele é culpável quando ele mata um bandido, um criminoso, um assaltante, um sequestrador, um estuprador? Sim ou não? Mesma coisa, a resposta não muda. Não quando é constrangido pela força. Existem situações em que o policial não tem o que fazer. E existem outras que ele tem o que fazer. O agente de segurança, a mesma coisa. Portanto, o policial não é culpável quando ele não tinha a intenção. Ele desejava preservar a vida. Mas não foi possível pela ação, pela atitude, pelo comportamento do outro. Então, não tem o que fazer. Essa resposta, essa pergunta 749, ela pode ser colocada também, então, para as pessoas que trabalham na área de segurança pública, tranquilamente. Não são culpáveis quando eles não desejam matar, assassinar, etc. E são culpáveis quando desejam. Como o nosso personagem aqui do livro. Esse soldado. Vamos agora entender uma questão de espíritos durante as batalhas, porque existe esse item neste livro. Então Kardec faz algumas questões aqui. Vamos refletir sobre algumas. Quando ele diz o seguinte, perguntando. 541 é a questão. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Tem a batalha, não está acontecendo? Ucrânia e Rússia? Está lá. Existem espíritos dos dois lados que assistem e sustentam as lutas, as batalhas? Resposta, sim. E que estimulam sua coragem. Então, natural a resposta aqui. Claro. Uma guerra, uma batalha, um confronto tem dois lados. Dos dois lados há espíritos influenciando as ações. Questão 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido pela injustiça? Então, uma guerra, em um dos lados há a injustiça e do outro há a justiça. Quando um vai sobre o outro. É isso que ele pergunta aqui. Como que os espíritos tomam partido? Pela injustiça. Resposta. Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Existem espíritos maldosos, perversos, que querem causar guerra. Não interessa a justiça. Interessa, sim, a devastação, as mortes.
e tudo que uma guerra deixa. Questão 543, perdão. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Já sabemos a resposta sem ler. Quem é o comandante da guerra atual? Vladimir Putin. Ele então é o algoz da vez, o vilão da vez. Existem espíritos que estão ali o influenciando? Sim, sem nenhuma dúvida. Resposta dos espíritos. Os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas outras concepções. Se nós tivéssemos a visão mediúnica e olhássemos Vladimir Putin, nós enxergaríamos atrás dele espíritos trevosos. Enxergaríamos na cabeça dele mecanismos de controle mental. Esse homem hoje ele é um fantoche nas mãos das trevas. Espíritos diabólicos, terrivelmente inteligentes, mas maldosos ao extremo. Estão comandando esse homem. E também comandam outros do outro lado. Não tem como evitar quando o homem se deixa influenciar e levar por esse tipo de companhia. Questão 544. Os maus espíritos podem suscitar-lhes maus planos, tendo em vista sua perdição? É um desdobramento da questão anterior. Resposta: sim. Mas não tem ele, seu livre-arbítrio? É o que eu acabei de falar. Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências e faria melhor obedecer do que comandar. Aqui ele diz o seguinte: nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Eu escolho me deixar influenciar. É uma escolha. E a partir daí tem uma consequência. Eu vou ter que responder por isso. Quando existe a guerra, existem espíritos combatendo dos dois lados. Nós podemos ver isso neste livro aqui. Guerra no Além, livro de Caibar Schutel pelas mãos de Abel Glasser. Interação entre os dois planos da vida. Um trechinho aqui. Caibar Schutel nos diz o seguinte: assim, a partir da eclosão dos conflitos, as comunidades espirituais inferiores agitam-se, formando grupos de apoio aos vários líderes reencarnados que comandam os países envolvidos na contenda. O intuito é influenciá-los, a fim de que mantenham o estado de beligerância o maior tempo possível. Comprazem-se as entidades menos esclarecidas com a miséria dos valores morais e com o sofrimento generalizado que os reencarnados enfrentam, em caso de guerras ou outros tipos de catástrofes. Exatamente o que acabou de falar esse livro. Comunidades inferiores de espíritos atrasados, eles se agitam. Porque o que eles querem é exatamente isso. Guerra, miséria, morte, devastação, dor, sofrimento, medo, pânico. Eles não querem o bem da humanidade. Não querem. Não desejam. Está aqui. Guerra no Além. E eles criam exércitos no plano inferior, espiritual, e combatem entre eles. Quer ver?
Aqui, ó. Questão 546. Depois da gente entender essa lutinha aqui que tem entre esses espíritos inferiores, lá no plano espiritual inferior, e também aqui quando acontecem as guerras. Então eles guerreiam lá e guerreiam aqui. Questão 546. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? O que acontece com aqueles que desencarnam? Ainda se interessam pela luta depois da morte? Então tem lá um ucraniano e o russo, eles estão lá, guerreando. De repente, os dois desencarnam. Ainda vão se interessar pela luta? Vão querer ficar ainda combatendo um o outro? Resposta. Alguns se interessam, outros se afastam. Portanto, as guerras que terminaram no plano físico continuaram no plano espiritual. É o que nos diz esse livro. Franceses continuaram guerreando contra alemães. Muito tempo depois que terminou, em 45, a Segunda Guerra Mundial. Muito tempo. Criaram-se exércitos e eles iam invadir os castelos. Eles tinham castelos no plano inferior, no umbral. E eles desejavam invadir e conquistar esses castelos. Loucura. Existem piratas que desencarnaram há muitos anos atrás, séculos atrás, e ainda acham que são piratas. A mente cristalizou num momento. E para fechar, questão 547. Os espíritos que se combatiam estando vivos, uma vez mortos, desencarnaram, reconhecem-se por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? É o complemento da questão 546. Resposta. Os espíritos nesses momentos, nesse momento, não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo. Mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões mais ou menos fortes, segundo o seu caráter. Então pode ou não continuar a batalha. E uma última questão que é complemento dessa. Kardec pergunta: o espírito que desencarnou percebe ainda o ruído das armas? Ele escuta os barulhos, etc? Resposta: sim, perfeitamente. Aquilo fica marcado, gravado no consciente do espírito. E ele vai reviver essas cenas muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. E alguém pode perguntar então, mas por que então Deus permite o mal? A maldade da guerra, a maldade do homem, é uma questão que está ligada à guerra, ao homicídio, às batalhas. Vamos aqui então, Livro dos Médiuns, ano 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, ano 1864. E vamos verificar o que a espiritualidade superior nos diz a respeito dessa questão do mal e da maldade que existe em nosso planeta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 11. O capítulo é
há muitas moradas na casa de meu Pai. Espiritualidade nos diz: em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. Portanto, está aqui a explicação. Precisamos do mal para entender o bem, da doença para entender a saúde, porque somos crianças em estágio de aprendizado. Antes da gente verificar esse livro, Livro dos Médiuns, há também uma informação a respeito da permissão da existência do mal neste livro, Planeta Terra em Transição. Que já vimos um item, agora há pouco, a respeito do soldado que adquiriu 18 homicídios para sua contabilidade espiritual. No capítulo 5, nós temos a seguinte informação sobre a permissão da existência do mal. O capítulo se chama Planeta Terra em Transição. E o conteúdo nos diz o seguinte: Ismael, Deus permite que o mal possa conviver com o bem para que haja certo equilíbrio e aquele que segue o mal possa ter o exemplo do bem. Para que aqueles que estão seguindo o caminho do bem, vendo o mal e suas consequências, possam consolidar em si a bondade. Esse conteúdo é muito importante. Deus permite que o mal possa conviver com o bem para que haja certo equilíbrio. Equilíbrio. Além disso, para que quem esteja na sombra, na treva, na maldade, possa ter o exemplo do bem. Possa ter uma referência. Possa ter a quem seguir. O exemplo maior que nós tivemos aqui, Jesus, mergulhou entre os maus, os perversos, os corruptos, os traidores e deixou o exemplo do bem. Foi uma missão. Não lhe foi imposto, não foi obrigado, porque o pastor necessita buscar as ovelhas perdidas. Permite o mal para que aqueles que estão seguindo o caminho do bem e vendo o mal e suas consequências possam consolidar em si a bondade, o caminho certo, correto de luz. Quando eu vejo a maldade acontecendo e eu tenho compaixão pela vítima que sofreu a maldade, eu estou consolidando a bondade, o amor, a fraternidade. Olha a importância que transcende. Quando eu vejo ucranianos e ucranianas, homens, mulheres, idosos, crianças, passando pelo que eles passam, isso dói na gente, porque nós já temos o traço da bondade se consolidando dentro de nós. Mas temos que ter bondade também com os maus, que são maus temporariamente, e não julgar. E aí a gente cai neste livro aqui para fechar esse tema maldade ou mal, Livro dos Médiuns, uma questão muito interessante.
que nós podemos trazer para essa reflexão, quando diz assim: como pode ser permitido algo quando o objetivo é mau? Como eu permito que aconteça alguma coisa com o objetivo que o mal ali se realize? Resposta: é permitido para experimentar aqueles que ali estão. A intenção pode ser má, porém o resultado pode ser bom. Então o mal acontece ali, mas pode haver ali uma mudança e o resultado ser bom. Portanto, aqueles que tinham dúvidas sobre por que o mal é permitido, temos algumas informações. Há muito mais informações, a literatura é vastíssima, espírita, espiritualista, espiritual, e vamos encontrar muito mais. Esse estudo, esses 2 vídeos, eles não encerram o tema guerras, o tema batalhas, o tema mal, maldade, conflitos. De maneira nenhuma. Não temos essa intenção, nem essa arrogância, porque seria muito arrogante acharmos isso. Essas questões trazidas aqui, pelo livro dos médiuns, pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, Guerra no Além, são muitos. Planeta Terra em Transição, entre outros livros que poderíamos trazer aqui. São conteúdos fundamentais que nos alimentam. E toda guerra, toda batalha, toda situação conflituosa, todo homicídio, toda maldade e perversidade nos traz medo, insegurança, desequilíbrio. Então vamos aqui, nesse livro, que é um livro talvez o mais conhecido da humanidade, a Bíblia. E entre tantos ensinamentos elevadíssimos, nós temos aqui nos Salmos, Salmo 22, Salmo de Davi, Deus, pastor dos homens. Quando o medo lhe visitar, quando a dor lhe visitar, quando o receio lhe visitar, quando o temor, o desequilíbrio, reflita sobre isso aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está aqui. Nada temerei. Não tenho medo. Vou ter medo de quê? Não é arrogância, petulância ou orgulho. Não. É apenas entender que acima de nós existem leis que protegem os justos, os trabalhadores, aqueles que já buscam a elevação, a luz, a moralidade, aqueles que não desejam mais os vales escuros, sombrios,
que estão apartados de toda a violência, de todas as guerras, de todos os tipos, de todos os tamanhos, estão apartados de todas as batalhas. Somos nós, que dedicamos um pouco do nosso tempo ao estudo, à reflexão, à busca do entendimento superior, à melhoria do que nós somos, a seguir o exemplo do nosso Mestre Maior. Fica então esse conteúdo para a reflexão nossa, hoje e amanhã, para quem está aqui e para quem irá chegar. Bíblia Sagrada. Tira o Sagrado. É um livro de instrução moral e espiritual que nos eleva. Quando a gente tem o entendimento de tirar da palavra o que ela quer dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.